Bom, pessoal, boa noite, né? A todos. Todo mundo está enxergando minha tela? Boa noite, professor. Sim. Então, voltando, né, à revisão aí dos exercícios, né? Então, nós temos aqui o exercício 3 aqui, né, da lista 9, para gerar um gráfico, certo? Então, vamos lá no novo notebook, né? Criar um novo notebook. Então, quando eu vou criar o gráfico, a primeira coisa que nós precisamos fazer é fazer um import, né? Import o mate lib ponto py plot e no caso aqui eu vou dar um apelido chamado de PLT. Eu criei um objeto do matplotlib para fazer as nossas importações, certo? Uma coisa que eu preciso fazer é criar os meus eixos X, X e Y, certo? Então, quem vai ser olhando aqui nos meus dados, nós vamos ter que o nosso eixo X vão ser os meses e o nosso eixo Y as temperaturas, certo? Então é uma coisa importante também que eu preciso identificar o que vai ser o que dentro do meu gráfico para eu conseguir construir o meu gráfico. Então, já que eu sei que o meu eixo X vão ser os meses, eu vou criar uma variável X, né? Vou chamar de X bar. E ela vai receber o quê? Ela vai receber um list com os meses, né? Então eu vou criar um list aqui, janeiro, vírgula, fevereiro, vírgula, março, vírgula, abril, ele por aspas aqui, né? Aí, vírgula, maio, e vou fazer nos meses. Então, aqui é o nosso Y, nosso X, né? São os meses. Aí eu vou criar uma Y, uma variável, né? Um array, né? No caso aqui eu estou criando um list, né? Esse list vai receber o quê? Os meus dados. Posso pegar os meus dados aqui, né? Criar meus dados. Foco. A vírgula é para separar os valores
E aqui, onde eu tenho vírgula, eu vou passar ponto, porque número do tipo real para o Python, né? A parte decimal é separada por ponto, padrão americano de numeração. Então aqui eu já estou organizando meus dados, né? Eu vou utilizar no gráfico. Como são valores numéricos, também eu não preciso pôr entre aspas os valores. Beleza? Então aqui eu já tenho os dados que eu vou usar no meu gráfico, certo? Então agora o que eu vou criar? Criar os meus rótulos, né? Para o eixo X e o eixo Y. Para eu criar rótulo, PLT, que é meu objeto, ponto X é para o eixo X, label. Então, estou criando o rótulo que eu vou mostrar no eixo X. O rótulo que eu vou mostrar no eixo X são os meses. Posso até copiar aqui para ir mais rápida a digitação. Vou criar o rótulo do eixo Y. O rótulo do eixo Y vai ser temperatura média mensal, né? Temperatura média mensal. Opa, aqui é temperatura em Celsius. Temperatura média mensal vai ser o nosso título. Vou copiar aqui, que daí eu aproveito ele. Então, temperatura em Celsius. E aqui vai ser o título do meu gráfico, né? Temperatura média mensal. Esse é o título do meu gráfico. Certo? Daí, para eu fazer um gráfico de barras, eu vou usar PLT bar. Então, estou dizendo para o Python que eu quero plotar um gráfico de barras. O que vai ter o meu gráfico de barras? Vai ter o meu conjunto de dados xbar e o meu conjunto de dados ybar. Então, essa aqui é a estrutura básica. Conjunto de dados, meus labels, meus rótulos para X e Y, o título do meu gráfico, o tipo de gráfico que eu quero plotar, os parâmetros que eu preciso para esse tipo de gráfico, e por fim, realmente imprimir o gráfico. PLT.show. Então aqui, isso aqui é o mínimo que eu preciso. Ó, esses três aqui eu nem precisaria, mas meu gráfico ficaria muito pobre se eu não pusesse os rótulos e o título, né? Ficaria meio pobre. Então, para deixar o meu gráfico melhor, eu ponho essas informações. Mas o mínimo que eu preciso seria
Os dados é o conjunto de dados que vão representar x e y. O tipo de gráfico que eu vou plotar, no caso aqui, como eu vou plotar um gráfico de barras, é um bar, e dar o comando de plot, efetivamente. Então, se eu der um play aqui, se eu não fiz nenhuma baianada, ele achou ruim alguma coisa aqui. Aqui, ó. Aqui eu fiz errado, né? Ó. LT. Por isso que ele achou ruim. Agora sim, ó. Só que vejam que o meu gráfico está todo amontoado, né? Acontecer do meu gráfico está todo amontoado. Então, agora, por que eu fiz o mínimo? Para vocês entenderem essa estrutura. Então, essa estrutura aqui são os meus dados em X, ó, podem ver que os meses estão aqui. Essa estrutura aqui são meus dados em Y, vejam que está aparecendo meus dados aqui, tá? Para cada um desses valores é uma barra, então ele está associando o valor 22,5 para janeiro, 22,8 para fevereiro e assim sucessivamente, certo? Então, só que ficou muito amontoado meu gráfico. Para eu resolver isso, eu posso usar PLT ponto RC. Então, o RC, o que ele me faz? Ó, pode ver que vem um monte de coisa, já até o RC parâmetros, que é o que eu vou usar. Eu vou passar parâmetros de configuração para o meu gráfico. Então, esse RC parâmetros são parâmetros de configuração da aparência do meu gráfico. Então, o que eu vou passar para ele? Vou passar para ele um parâmetro dentro de um colchetes, aspas simples. Daí eu vou digitar, ó, veja que ele já vem para mim aqui, ó. E o parâmetro que eu quero é o tamanho da figura. Certo? O parâmetro da figura ele vai receber também dois parâmetros, que é a largura vírgula altura. Então agora, se eu plotar aqui, se eu não fiz nada de errado, ele vai funcionar. Ó, vejam que daí, com essa largura, meus meses ficaram corretos. Ele já fez uma média das barras pelo espaço que eu passei aqui na largura e já plotou certinho para mim aqui. E plotou tudo que eu precisava. Pessoal, dúvidas aqui? Beleza, então vamos lá. Então, com esses dados, se vocês olharem lá depois os exemplos que eu coloquei para vocês, no slide da última aula que nós tivemos, o último exercício, que é um gráfico de barra dupla, vocês já conseguem aí trabalhar e conseguem fazer, porque no slide tem lá, nós também já fizemos esse aqui, então vocês já conseguem aí pensar no último exercício aí. Deixo como desafio para vocês o exercício 5. Exercício 5 é um gráfico de barra onde você vai ter duas barras. Lá no slide da última aula que nós tivemos, nós temos aí um exemplo. Agora,
No exercício 4 é um gráfico de pizza, certo? Então tem que gerar um gráfico de pizza aí. Então vamos lá de novo, fazer uma importação, né? Então, a primeira importação que eu vou fazer é o próprio Matplotlib. Depois, outra coisa que eu vou fazer aqui é também criar os meses, né? Então, também vou criar os meses. Só que eu vou chamar de meses aqui, certo? Criei os meses. Vou criar uma variável chamada dados. Criar um array chamada dados, certo? E vão ser os nossos dados, né? Certo? Então, criei os meus dados aqui, baseado nos dados da lista. Certo? Então, já criamos aqui. Este gráfico para eu definir o tamanho dele e o tipo de figura, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um objeto chamado fig, criar um objeto chamado ax, e esses dois objetos vão receber o parâmetro plt. É vírgula ou é ponto, professor? O quê? É fig, vírgula, x, é isso? Não, vírgula. Aqui é vírgula. Eu estou criando, lembra aquelas atribuições múltiplas que nós vimos? Então, estou criando dois objetos, né, que vão receber atribuições múltiplas, certo? Então, o meu objeto que eu vou criar é um subplot, o PLT subplots. Subplots, certo? Daí no subplots, eu vou ter duas coisas. No caso, eu vou ter o fig size. Aí no fig size, como é um gráfico pizza, tem que ser tamanho igual. Então 10,10.
E eu vou ter o parâmetro, o subplot KW, que é o parâmetro que diz qual é o formato dele. Tá vendo que ele já até apareceu aqui. Subplot KW é igual a dict. Daí o dict também tem aspect, né? O que é esse KW, professor, que o senhor pôs aí que eu não Esse entendi? aqui ele vai dar o formato do gráfico. Esse KW ele é um parâmetro que eu passo o formato do gráfico. E o equal aqui é para que o gráfico seja redondo. Então, ó, tem os subplots. O fig size é para dizer que eu quero um gráfico de 10 por 10. Subplots KW, ele é um parâmetro que me diz o formato do gráfico. E o dict aqui está me dizendo qual é o dict aspect é o parâmetro que eu preciso para que ele se torne um gráfico de pizza. Então, isso que está sendo feito aqui. Daí, esse fig vai receber esse parâmetro aqui, e esse AX vai receber esse parâmetro aqui. Certo? Como aqui eu quero que ele me mostre o valor literal e as porcentagens, eu vou ter que criar uma função para fazer esse cálculo para mim. Porque, por padrão, se eu colocar valores, somente esses valores aqui, o que vai me acontecer? O meu gráfico vai mostrar só as porcentagens, não vai mostrar os valores absolutos. Certo? Então, como eu quero mostrar as porcentagens e os valores absolutos, eu tenho que criar uma pequena função aqui. Então, eu vou criar, para criar uma função, nós vimos que eu uso o comando def. Vou chamar a minha função de func, poderia chamar de qualquer coisa. E essa função vai ter dois parâmetros de entrada. ECT, que é os parâmetros aí de plotagem do gráfico, vírgula, valores. A função vai ter essas duas coisas. O que eu vou fazer dentro do meu gráfico? Vou criar uma variável, vou chamar a variável de absoluto. A minha variável absoluta vai receber um int. Eu quero converter minha conta, o resultado da minha conta para o inteiro. Esse PCT aqui é o que o parâmetro padrão do gráfico, que ele vai receber, que ele gera as minhas porcentagens. Então, vou fazer PCT
dividido por 100. Ponto vezes. Por que ponto vezes? Porque como são vários valores, eu quero que essa conta seja feita um a um. N. Como eu preciso fazer multiplicar por um array, eu vou ter que fazer um import aqui do NumPy, né? Import NumPy. Ó, veja que é tão padrão chamar de NP que a própria ferramenta já dá para você. Então, o que eu vou fazer? Ponto .np ponto sum o quê? Os valores. Certo? Então, estou calculando isso. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um return, né? Retornar return. O que eu vou fazer de retorno? Vamos lá. Primeiro, eu tenho que fazer aqui a minha máscara de retorno. A minha máscara de retorno vai ser, quando eu vou montar a máscara, eu abro chaves, 2 pontos, eu ponho um ponto, então quer dizer, eu estou dizendo que formato eu quero retornar. Formato numérico, o formato float. Daí eu quero concatenar. Professor, Oi. só um minutinho. Não consigo enxergar direito o que é depois do return que está escrito aí. Espera aí, vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Melhorou? Ah, melhorou, porque ele estava meio Estava pequeno, embaçado. né? Estava Então aqui, embaçado. ó. Estava Eu fora de faço um foco. return, então isso aqui é a minha máscara, como eu vou retornar meus dados, certo? Então eu quero pegar toda a minha lista de dados, retornar no formato float. Daí mais, né? Então por isso o porcentagem, como fosse a concatenagem, estou juntando, certo? Estou juntando com o quê? Com uma quebra de linha, então barra N, certo? Daí nesse barra N, o que eu vou pôr nesse barra N? Vou passar um parâmetro de barra N aqui. Então, dentro do parâmetro do meu barra N, o que eu vou pôr na segunda linha? Eu vou pôr um formato que vai ser o meu número inteiro, e vou juntar com o milímetros. Vou pôr aí com o símbolo de milímetros, né? Que é o símbolo da chuva, certo? Daí, isso vai ser ponto format. E daí o que eu vou passar?
PCT, que é a formatação do gráfico, mais absoluto. Beleza, terminei minha função. Agora eu tenho que criar as minhas partes do gráfico, criar os meus componentes do gráfico. Então, eu vou criar uma variável chamada partes, né? Múltipla atribuição de novo. Partes, que seriam as minhas fatias, né? Vou criar outra variável chamada text, meus textos. Vou criar uma variável chamada auto text. E são os textos que vão ser retornados pelo próprio Python. Então, isso vai ser feito pelo axis.py. E é esse objeto que nós criamos aqui, que é o nosso gráfico de pizza, certo? Então, aqui eu estou falando que ele vai ser do tipo pizza, e aqui eu estou efetivamente chamando o gráfico de pizza. Daí eu preciso passar os parâmetros para ele. O que eu vou passar? Os dados, né? A formatação dele, né? O auto PCT. É igual lambda. E o PCT, que seria a formatação do gráfico, né? Que vai ser a nossa função. Então, eu vou chamar a nossa função, que eu chamei de func. O que eu vou passar para calcular, né? Que seria a geração dos nossos pedaços. PCT, vírgula, dados. Daí, o que eu vou fazer? Vou formatar a cor do texto, né? Então, text. Text props. Então, a propriedade de texto, né? Vou dict. E o dict vai ser qual parâmetro eu vou passar para dict aqui, nesse caso, color. É igual a K. K seria o preto no gráfico. Aí eu vou passar a distância que eu quero
dessas letras, né? PCT distância igual a 1.12. Então, aqui toda a parte de formatação das partes do texto e do texto gerado automaticamente estão sendo feitos aqui dentro dessa configuração de Axis Py aqui. Agora, eu vou definir as legendas, né? Então, x.legends dentro das legendas, o que eu vou ter? Vou ter partes, vou ter meses, vou ter o título, Tem uma vírgula, professor, antes desse ax.legenda aí, toda essa coisa que o senhor pôs aí. aqui é a nova linha. Aqui, ponto legenda é uma linha. Começa uma linha nova. Certo? Então, aqui, ponto legendas, depois eu vou pôr o title, né? Meses. Vou pôr a localização desse title. Lock igual enter left. E vou pôr parâmetro para dar o ponto de referência. Então, B, box, underline to anchor. Então, eu estou dando um ponto de referência para que ele se localize, né? Na hora de pôr as minhas legendas. Então, vou passar 1,0,0.5,1. Professor, Oi. esse box é 2Bs mesmo? É, Bbox. Obrigada. Aqui eu vou setar o tamanho da minha fonte, não? Então, PLT, ponto 7P, eu estou falando que os meus autotextos o size deles, o size da fonte deles vai ser igual a 9.
certo? E vou pôr o título do gráfico. Ax.set. Underscore title. Deixa eu ver milímetro. E por fim, depois que eu configurei tudo, LT show. Então, vamos lá. E eu não esqueci nada. Achou ruim alguma coisa aqui. Vamos ver o que ele achou ruim aqui. Title. This is Block Center. Turn. Que eu esqueci. Artes, mesas, título, ok. Achei sido igual aqui, né? Realmente não funciona. Também esquecido igual aqui. Tá errado aqui. Aí, ó. Agora conseguimos fazer certinho.
Então aqui, ó, veja que eu consegui pôr em milímetros, né? Como eu pedi aqui na minha formatação. Que é a parte de baixo aqui. Está entre parênteses. Pode ver que está entre parênteses. E em cima, nós pusemos aqui a porcentagem. Então, calculei aqui, né? Então, o PCT é o primeiro valor. E aqui é o valor absoluto. Então, fizemos aqui todas as configurações. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou mandar esses códigos para vocês, certo? Eu subo esses códigos para vocês lá no... Até comentando, né? Todo comentado o código para vocês saberem, né? Os comentários explicando cada linha de código, certo? A prova, a avaliação. Vamos pegar um modelo aqui para vocês terem uma ideia. Operações, segundo bimestre. Eu vou dar aqui, ó, 5 questões, imaginem 5 questões. Aqui é o pessoal do integrado, eles estão usando só Portugal Studio. No caso, eu vou passar questões para vocês em Python, certo? E vocês vão fazer análise do código para responder as questões. Então, ou em Python ou em... deixa eu ver se tem aqui alguma coisa com fluxograma. Ou fluxograma. Aqui nessa minha prévia não tem, mas basicamente eu vou dar 5 questões, certo? Que vocês vão ter que implementar uma de gráfico. Então, das 5 questões, vocês vão ter que implementar um gráfico. Eu vou pôr um gráfico lá para vocês implementarem. E vocês vão ter que as outras 4 vão ter um algoritmo Python, né? Vai ter um código Python e vocês vão testar e responder conforme o que for pedido na questão. Então, aqui tem algumas coisas aqui, certo? Então, basicamente, a prova de vocês vai ser assim, vocês vão praticar bastante o entendimento de tudo que nós vimos em Python através de análise de algoritmos. Então, entender as estruturas para vocês vai ser muito importante. E uma questão vai ser a implementação de um gráfico. Vou cobrar um gráfico não muito complexo para que vocês também não sofram muito aí na avaliação. Certo? Então, esses códigos da aula de hoje eu vou mandar para vocês, certo? Eu vou subir lá no Moodle como material de apoio, na aba material de apoio de vocês. Então, se nós viermos aqui, ó, tem ou material de aula, acho que até melhor material de aula. Subo aqui no material de aula para vocês, certo? O que foi feito aqui e da aula passada também, para vocês implementarem também, tirarem algumas dúvidas. Como extra aí o último gráfico, esse último gráfico aqui eu vou deixar como desafio para vocês implementarem, também não é nada muito difícil. Se vocês olharem no slide, tem até o modelo,
certo? Se tiverem alguma dúvida, a gente vai conversando durante a semana. E na semana que vem, na avaliação, o modelo de avaliação vai ser nesse estilo aqui. Eu vou dar aí códigos, né, para vocês, e vocês vão analisar o código e vão implementar aí. Uma questão vai ser de implementação de um gráfico. Tudo bem, pessoal? O seu gráfico da 3 ficou, Mariana, um mês por cima do outro. Para você resolver isso, você tem que fazer essa linha aqui, ó. Vou até mandar para você aí no chat. Lá no começo do gráfico, ó. Vejam que depois do import eu já dou o tamanho do gráfico aqui, para ele aumentar, ele deixar maior o gráfico aqui, senão realmente fica amontoado, igual nós vimos lá no começo, ele ficou amontoado os meses, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, assim, nós vamos encerrando, né, por hoje. A gente encerra por hoje. Na próxima segunda, daí nós vamos fazer a prova, né? Fazer a nossa última avaliação. E terminando a avaliação, eu creio que até o final da próxima semana eu já consigo. Então, nós vamos fazer avaliação dia 5, né? Eu quero ver se até sexta-feira eu consigo publicar todas as notas de vocês aí no sistema. Aqui daí, se houver necessidade de alguém fazer a IFA, né? Que é a instrumento final de avaliação, daí eu vou ver com o Paulo, né? Coordenador, ver as datas certinho, como vai ser o calendário das avaliações. Tudo bem, pessoal?